Abre o teu coração para a palavra. Deus vai ministrar muito a tua vida. Abre o teu coração para o que Deus quer fazer nessa noite na sua vida. Abra lá em 2 Reis 4, versículo 1 até o versículo 7 a gente vai ler. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ela respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Coloca a mão no seu coração, diga comigo assim: Espírito Santo, fala comigo nessa noite, derrama a tua unção sobre a minha vida. Eu te entrego a minha vida, eu sou todo seu, e que a tua palavra gere vida dentro do meu coração, em nome de Jesus, amém. O título dessa mensagem é O Milagre do Azeite. Esse texto aqui, ele é muito conhecido. Existe um milagre parecido que o mentor de Eliseu, que foi o profeta Elias, realizou na Bíblia, que é um milagre parecido também numa casa de uma viúva, onde acontece o milagre também da farinha e do azeite. Mas é um outro milagre que aconteceu na Bíblia. E Eliseu é um homem consagrado a Deus, que está aqui no começo do ministério, e ele se depara com uma situação muito difícil. A situação que ele se depara é uma situação que aos olhos dessa família não tem mais solução. Antigamente, nessa época, quando uma pessoa tinha uma dívida que era impagável, o que ela fazia? Ela pagava com a própria vida. Então, se uma família tivesse uma dívida que é impagável, aquela família inteira se tornava escrava do seu credor. Crianças, o pai, a mãe, quem fosse. Existe até uma lei na Bíblia, no Antigo Testamento, existe uma lei que é assim: você não poderia escravizar um irmão seu na fé, um judeu no caso, mais do que 7 anos. Ele poderia sim pagar a dívida dele com o trabalho dele durante 6 anos, mas no 7º ano ele deveria ser liberto, e aquela pessoa que era o credor não só deveria libertá-lo, mas deveria dar condições financeiras para ele recomeçar a vida dele, para ele conseguir organizar a vida dele, para que ele não se torne escravo de ninguém. Diga comigo assim: eu não nasci para ser escravo. Você é um filho amado de Deus, você não foi criado por Deus para ser um escravo, você tem que entender isso. Você não foi criado por Deus para ser escravo de ninguém e de nada. Mas não tem nada a ver com lavar a louça na sua casa, que você se acha escravo, tá? Sei que alguns irmãos estão vendo, vou falar isso aí para minha esposa, vou falar isso aí para minha mãe. Eu tenho que lavar a louça, está achando que eu estou escravo aqui em casa, né? Ou então a esposa, está falando, achando que eu sou escravo. Meu Deus, meu marido falou que eu preciso lavar o banheiro da casa.
Acho que eu sou escravo da casa. Não tem nada a ver com isso. É só a organização da tua família e precisa lavar banheiro. Alguém vai ter que fazer. Tem que lavar a louça, tem que ajeitar as coisas. Isso tem a ver com o Samuel, isso aí. Então essa mulher estava com uma situação que não tinha solução. Eu não sei se você tem alguma situação na sua vida que não tem solução. Mas nós servimos um Deus que é especialista em resolver situações que não têm solução. Eu sei que aqui tem muitos milagres já, de coisas que foram resolvidas, que não tinham solução, mas passaram a ter solução. Uma das coisas que não tinha mais solução, há muitos testemunhos aqui de mudança de vida. Pessoas que às vezes a sociedade diz, fala assim, esse não tem mais jeito. Que não tinha mais ninguém que pudesse resolver, nem nada que pudesse resolver. Mas Jesus pode resolver. Diga comigo assim, não há nada impossível para o nosso Deus. Os discípulos, na primeira vez que Jesus acalmou a tempestade, e eles estavam no meio do mar, os discípulos dele olham para ele e falam assim, quem é esse que até o mar, as ondas, a tempestade o obedece? Quem é esse? Meu Deus, esse é o nosso Deus, o nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode pedir, imaginar. Então não há sonho impossível para Deus, não há situação, se você entrou aqui hoje com alguma circunstância que aos seus olhos e aos olhos de qualquer pessoa é impossível de ser resolvida, você pode estar diante de uma impossibilidade, mas se você está andando com Deus, você pode ter certeza que essa situação não é impossível para Deus. Ele pode sim, através da fé, resolvê-la hoje, daqui 10, daqui 20, daqui 30, daqui 50 anos, ou Ele pode dizer para você também, a minha graça te basta, como Ele disse para Paulo, com uma situação que Paulo tinha para resolver, e Deus falou para ele assim, Paulo, isso aí vai ser um espinho na sua carne, que você vai levar para sempre, para você continuar humilde, então a minha graça basta para você. Serviu, resolveu a situação dentro do coração de Paulo. Mas eu sei que você gostaria que fosse resolvido de outra forma. E aí o Espírito Santo começa a resolver então algumas coisas da nossa vida e colocar ordem na nossa vida. Quando essa mulher vai falar com Eliseu, Eliseu era agora aquele que cuidava do ministério profético em Israel. Ele era o profeta. E Eliseu tinha consigo também alguns discípulos, pessoas que era como um grupo de pessoas que carregavam esse ministério profético. E um dos discípulos de Eliseu está numa situação dessa, ou seja, ele morreu, a esposa agora está numa situação difícil com os filhos e está prestes a se tornar um escravo. Essa mulher vem até Eliseu para resolver o problema e Eliseu faz uma pergunta para ela. Qual que é a pergunta que Eliseu fez para ela? O que está escrito aí na tua Bíblia? Duas perguntas. Como que eu posso te ajudar? Está escrito no nosso jalequinho da diaconia. Como que eu posso te ajudar? Está nas costas dele. Mas fez uma segunda pergunta, qual foi? Qual foi a pergunta? O que é que você tem na sua casa? E eu pergunto para você, o que é que você tem na sua casa para resolver esse problema? O que é que você tem nas suas mãos? E ela é muito sincera em dizer o seguinte, ela fala assim, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu vou pedir ajuda dos universitários, vou pedir ajuda da Márcia e da Alana, por favor. Vem aqui nessa salinha, por favor, tem ali um pouquinho de azeite, é o que eu tenho só, não tem mais. É um pouquinho de azeite e umas vasilhas. Eu queria que você trouxesse para mim, por favor. É que a Márcia sempre fala, meu Deus, amor, você sempre chama o Norto. Correria para o Norto. Vou chamar hoje. Vem cá, amor, traz isso para mim. As tapuer lá de casa, trouxe todas. As tapuer lá de casa, olha. Não vai ficar com inveja não, hein, mulherada? Tá aqui, a vasilha é grande, mas só tem um restinho de azeite, só um pouquinho.
E a pergunta era: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, só um pouquinho. Ela foi sincera em dizer assim: eu não tenho o suficiente. Não tenho o suficiente nem para nós, ainda mais para usar isso aqui como talvez uma semente para multiplicar. Naquele momento, quando ela abriu o coração para o profeta, naquele momento o profeta liberou uma palavra de multiplicação sobre a vida dela. E é tão importante você reconhecer o que é que você tem nas suas mãos, porque às vezes você para ali aonde você diz assim: eu não tenho nada. Muitas pessoas param nessa parte: eu não tenho nada. E não quer dizer que você não tenha nada, às vezes você tem, o teu nada é alguma coisa, às vezes o teu nada é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Às vezes o teu nada é isso daqui. O pastor está cheio de esconderijo, né? Às vezes o teu nada é isso aqui, ó. Conseguem ver? Não dá para ver? Às vezes o teu nada é uma semente. Essa aqui é uma semente de uma arvorezinha. Às vezes o que você tem é uma semente, mas você olha para ela e fala assim: é tão insignificante, que você diz assim: isso aqui não é nada. E você para ali em dizer: eu não tenho nada, mas você não considera o que você tem uma semente. Aquela mulher, ela disse: eu não tenho nada além de uma vasilha de azeite, um pouco de azeite. E eu queria perguntar para você: qual é ou quais são as sementes que você tem na sua vida? Quais são as sementes que você tem na sua casa, na sua família? Qual é a semente que você tem hoje nas suas mãos? Talvez há pessoas aqui que têm uma sementeira, tem um mundaréu de semente, um saco de semente. E você está até tranquilo e fala: ei, pastor, tem bastante semente. Mas se você não usar da maneira certa a semente, um dia ela pode acabar e você ficar sem nada também. Ou talvez você, como a maioria das pessoas do nosso país, elas pensam isso, que elas acham que elas precisam sempre ser ajudadas por alguém, elas não conseguem reagir a nada. A maioria das pessoas pensam isso. É criada essa mentalidade na gente, em que a gente não tem nada, que a gente não consegue, que eu não vou conseguir, que eu não vou fazer. Vou fazer se eu conseguir. É a mentalidade que colocaram na nossa cabeça. Isso é um senso de inferioridade. A maioria de nós carregamos isso. E diz uma frase, eu já disse ela algumas vezes aqui, alguém disse essa frase, disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, onde tem sonhos enterrados, onde tem livros que não foram escritos, onde tem músicas que não foram compostas. Mas eu discordo dessa frase. Eu acho que o lugar mais rico do mundo é aqui, ó, esse lugar, aonde ainda tem a possibilidade de você usar aquilo que Deus deu para você, de você plantar a semente que tem na sua mão. E talvez hoje você está com algumas situações na sua vida para resolver. Quem aqui tem alguma coisa para resolver? Quem não tem, vem na frente, nós vamos fazer uma oração para essa semana você ter alguma coisinha, só para ter exemplo. É bom ter exemplo. Aí vamos fazer uma oração para você ter alguma coisinha para resolver. Meu Deus do céu, não pode ser só nós que tem coisa para resolver. Quando você tem algo para resolver, você precisa tirar os seus olhos daquilo que é o que você tem que resolver e colocar os seus olhos na semente que você tem na sua mão. Qual que é a possibilidade que você tem? Qual que é a semente que você tem? O profeta fez a mulher olhar para a possibilidade que ela tinha. E aí ele libera uma palavra profética. E eu pergunto para você: você tem buscado a palavra profética? A palavra profética é aquilo que tem a ver com o futuro, aquilo que ainda não aconteceu, mas que a palavra nos diz que nós podemos acreditar que ela pode acontecer. Como por exemplo, andou rodando aí umas meias minha, andou rodando umas meias, não devolveram ainda, Foi uma situação que aconteceu, a Márcia que arrumou esse negócio. Uma situação que arrumaram, a Márcia estava conversando com a irmã dela. Posso falar que é irmã? Não? Pode, né? Já falei.
Estava falando com a irmã dela, na época, ela conversando, aquele negócio de irmã, falou, minha irmã, eu queria tanto, né, encontrar uma pessoa consagrada a Deus para eu me casar e tal. E a Márcia passando roupa. E daqui a pouco a Márcia assim, varetou que saiu e falou assim, fala o seguinte, você tem fé? Tenho. Então pega essa meia aqui, pegou minha meia. E eu falei para ela, quando ela for fazer isso, pega as mais esgarçadas, pega as minhas furadinhas, não precisa pegar as boas. Estou brincando, viu? Pegou a meia e falou assim, ó, tá aqui, ó, você vai orar e vai falar para Jesus, Jesus, enche essa meia. E aí ela levou para casa, assim, tom de brincadeira, mas com fé no coração, e começou a orar, Senhor, enche essa meia, coloca um pé aqui dentro. E Deus colocou uma pessoa muito especial, meu cunhado, é o Tiago, se casaram já há algum tempo, fiz o casamento deles. Deus abençoou, Deus fez um milagre. Já tem 3 anos de casado. Então, eu estou dando um exemplo, parece uma história engraçada, mas é um ato de fé, de você pensar assim, qual que é a possibilidade que eu tenho? Eu só tenho a fé, então basta. É só a fé que você tem, já é o suficiente. Às vezes você não tem mais nada além da fé, então já é o suficiente, a fé basta, a fé em Jesus basta. Talvez hoje você, eu estou falando e dando esse exemplo, porque essa é uma palavra profética, porque a palavra profética, 200 pessoas podem ouvir a mesma palavra, porque a Bíblia é uma palavra profética. A Bíblia já é uma palavra profética. Se você acreditar na palavra e você começar a declarar isso sobre o seu futuro, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, isso é gerado pela fé. Alguns não acreditam. Alguns não acreditam, por isso que eu falo, pode ter 200 pessoas, pode ter 1000 pessoas. Nem todo mundo acreditará na palavra profética. Essa mulher era uma única mulher, uma situação insolúvel, que não conseguia ser resolvida pela força dela, mas o profeta liberou uma palavra profética. A palavra profética é a Bíblia, tem que estar baseado na palavra, por isso que você tem que ler a Bíblia, por isso que o pastor pega no teu pé para você ler a Bíblia, para que você, não é você vai ler a Bíblia e vou ganhar Bitcoin, não. Eu vou ler a Bíblia, o pastor está querendo que eu leia a Bíblia para ficar louco. Tem pessoas que acham que ler a Bíblia fica doido. Eu quero que você leia a Bíblia para que você experimente da palavra profética, para que você consiga gerar sobre a vida dos teus filhos, o futuro da sua família, sobre as coisas que você está começando, sobre o teu casamento que você está iniciando, sobre o teu futuro, as bênçãos de Deus, que você acreditar na palavra. Diante da palavra profética dessa mulher, um testemunho como a gente ouviu aqui, um testemunho de provisão, um testemunho de cura, um agir de Deus na vida de alguém, um testemunho de mudança, nós recebemos aquela palavra e dizer, eu acredito naquela palavra. E não é só você falar que acredita, você precisa reagir à palavra profética. Então você tem que tomar aquilo para si, no teu coração, e você tem que dar um passo de fé. E aí, interessante o texto que diz o seguinte, ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Versículo 3, então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Sabe que mexer com vizinho não é coisa fácil, né? Ela vai pedir emprestar para todos os seus vizinhos. E o profeta dá uma observação e diz assim, mas peça muitas. Porque ela não tem as vasilhas suficientes. O profeta vai e peça emprestado para os seus vizinhos. Depois devolve com alguma coisa dentro, né? Isso é de praxe. Mas daí peça emprestado para para os seus vizinhos, peça muitas. Ela foi e pediu emprestado. Quem trouxe vasilhas aí hoje? Eu tenho pouca lá em casa, foi indo para um lado, para o outro, algumas não voltam, outras a gente nem quer que volta mais. Trouxe umas vasilhas aqui, tudo tapuer, vocês só estão percebendo? Está aqui, as vasilhas que eu tenho, peguei quase tudo lá em casa. Trouxe a de pipoca, ninguém vai meter a mão nessa de pipoca que a gente usa bastante. Quem mais tem vasilha? Alguém trouxe vasilha na igreja? Traz a sua vasilha, coloca aqui no altar. Eu preciso emprestado. Me empresta a tua vasilha, por favor. Fica de olho nela para nenhum irmão pegar depois, tá? Eu não me responsabilizo. Traga a sua vasilha, aí é vasilha, hein? Que vergonha da minha,
Que vergonha da minha, as bachelas, trouxeram até as bachelas. Hã? Eu não estou vendo o Tupperware, gente. Cadê as Tupperware de vocês? Ah, tá aqui, ó. Eu já achei as irmãs do bingo da Tupperware. As irmãs do bingo da Tupperware. Olha lá, ó, quanta vasilha. Já melhorou. Já tem bastante vasilha. Poderia ter mais, não é verdade? Poderia ter mais? Imagina se todo mundo tivesse trazido uma vasilha aqui, seria como a marcha do amor de vasilha, de tanta vasilha que a gente ia trazer na igreja. Mas é só um exemplo, para que você entenda, você tem algo na sua mão. E talvez você precisa tomar emprestado algumas coisas. O que significa as vasilhas nesse texto? As vasilhas aqui nesse texto, eu vou pegar uma bachela. Nossa, essa aqui é chique, ó. Estou imaginando ela com uma polentinha, carne moída. Os irmãos de jejum não é fácil não, viu? Está aqui, ó. O que significa uma vasilha? A vasilha significa uma estratégia. A vasilha aqui, ela tem esse significado, significa uma estratégia. Significa a preparação. Porque às vezes você está esperando um negócio acontecer assim, do nada para você. Mas não vai acontecer do nada, você tem que dar um passo de fé. A vasilha significa essa preparação sua. Significa que você, mesmo sem ter, tem que começar a se preparar. Então, um exemplo, eu falei aqui do casamento. Mesmo sem você ter a tua esposa ou o teu esposo, começa a se preparar para o casamento. Começa a organizar a sua vida, preparar a tua mente, a tua cabeça para o casamento e teu bolso também. Começa a preparar, de repente você está querendo abrir um negócio. Você não tem condições, você fica naquela conversa, mas eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro, eu não sei o que, eu não sei nem como fazer, não sei nem por onde começar. Mas o que é que você tem na mão? O que você pode fazer? Você pode, de repente, começar então a se preparar, a conversar com alguém que já tem um negócio, pedir uma opinião, pedir uma ideia. Tem tantas pessoas que são capacitadas para isso, pessoas próximas, pessoas que você pode meter a cara também e conversar com elas. Mas você às vezes não toma a atitude de tomar emprestado para você. Não é seu, é só emprestado. Para você receber o milagre, você vai devolver. Você pode emprestar a vasilha. O que você não vai poder emprestar é a intimidade com Deus da sua vida. Então você precisa se preparar. Diga comigo assim: eu preciso me preparar. Você vê que em países de primeiro mundo, eles têm uma mentalidade diferente. Por exemplo, eles se preparam para enfrentar uma grande tempestade. Eles se preparam para enfrentar, por exemplo, um furacão. Se preparam para enfrentar um terremoto. Nós vamos fazer o seguinte: se acontecer um terremoto, criançada, é o seguinte, vamos imaginar que vai acontecer um terremoto. Se acontecer esse terremoto, você vai fazer assim. Esse é o procedimento. Se prepara, preparação. Espero que não aconteça, mas se acontecer, nós estamos preparados para isso. E nós gostamos de fazer as coisas em cima da hora, da última hora, resolver. A gente tem até um ditado dizendo assim: as coisas arrumadas de última hora parece que é melhor. Quem já disse isso? As coisas feitas de última hora parece que é até melhor. Nós nem planejamos esse almoço, mas é assim mesmo. Quando a gente faz de última hora, parece que fica até melhor. Quem já disse isso? 2, 3, eu duvido. Pode até ser legal, mas não quer dizer que seja melhor. Você pode se preparar para as coisas. Você está preparado para a vinda de Jesus? Ou você está naquela assim: vou esperar, na hora que eu ver que o negócio está arrochando, eu entrego minha vida para Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Na hora que eu vou dobrar meu joelho e clamar ao Senhor, na última hora o Senhor vai me salvar. Deus é bom. Por que você não prepara antes? Por que você não começa a juntar as vasilhas para se preparar para aquilo que Deus vai fazer? Então eu não sei qual que é o que você tem para resolver, o que você tem na sua mão, mas eu gostaria que você tivesse essa palavra, recebesse essa palavra profética sobre você. Começa a se preparar para o que Deus vai fazer, porque às vezes as suas orações são incompatíveis com as suas atitudes.
Às vezes você ora para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, para Deus realizar um milagre, para Deus prover, para Deus multiplicar, para Deus não sei o quê, mas você não está preparado para isso. Se Deus fizer, você não vai estar preparado. Você vai perder a bênção de Deus, porque você não colocou a preparação. O que é a preparação? Um passo de fé. Não aconteceu, mas em nome de Jesus, isso vai acontecer na minha casa, vai acontecer na minha vida, eu vou ter minha família, eu vou resolver isso, eu vou pagar essa dívida que parece impagável, mas eu vou pagá-la, Deus vai prover esse negócio, ou então a situação que você tem para fazer, ou a nossa vida na fé, na igreja. Eu pratico isso pela fé, na vida da igreja. No culto das mulheres vai ter 120 mulheres, elas não existem ainda, elas estão em outros lugares, mas nós vamos se preparar para receber 120, vai ter 120 lugares para sentar. Passo de fé. Então hoje o que você tem que dar um passo de fé? Alguém aqui tem que dar um passo de fé e se preparar para um milagre? Levanta a mão. Aqui essa é a fé racional, esse é o culto racional que a Bíblia fala. Quando você tem que fazer a tua parte. O Jaime falou um negócio legal esses dias. Cadê o Jaime aí? Está o Jaime ali, está com o pai ali, o seu Fernando. Que benção, hein? Que nome bonito o seu Fernando tem. O Jaime falou um negócio legal esses dias. Falou assim, que você olha para o arco-íris, esses dias tem aparecido bastante arco-íris. Você olha para o arco-íris, você vê uma parte. E ele simboliza uma aliança. A aliança, ela não tem só uma parte, ela é circular. E quando você vê o arco-íris, você vê uma parte, a parte que Deus tem que fazer, está ali, Ele já fez por você. Mas tem uma outra parte da aliança que é o que você tem que fazer, é o teu passo de fé. E hoje eu quero desafiar você a dar um passo de fé. Eu quero desafiar você a dar o seu passo de fé, a se preparar para o milagre que Deus quer fazer. A preparação tem que vir de você. Essa mulher precisou ter uma atitude de obediência. Então não adianta só você ouvir a palavra, você tem que obedecer ela. Alguns momentos parece até irracional. Eu já falei para vocês há muito tempo, já preguei sobre Noé. Noé recebe uma palavra de Deus para ele preparar uma arca, que viria uma chuva que inundaria todo mundo. Ninguém sabia o que era uma arca, ninguém sabia nem o que era chuva, mas ele deu um passo de fé e obedeceu. Às vezes Deus já falou com você, às vezes Deus já ministrou seu coração várias vezes, mas você fica travado na obediência, porque também o mundo, ele tem caprichado no ensino para você não obedecer, para você achar que a sua liberdade está na sua desobediência, para você achar que a liberdade está na sua irresponsabilidade, para achar que a sua liberdade é você fazer o que te vem à telha, o que te vem na cabeça, e não cumprir o que você deve fazer. Você tem que romper com o mundo, quebrar isso da tua cabeça. Nós temos sim um passo para dar, nós temos uma obediência a servir a Deus, nós temos que dar um passo de fé. Em obediência, porque o princípio da bênção é O princípio da bênção é E por que a gente tem tanta dificuldade em obedecer? A gente não quer ser abençoado? Ou a gente acha que obedecer significa que a gente está virando capacho de alguém? Tem dificuldade até em casa, em conversar sobre alguma coisa. Os filhos têm essa dificuldade de obedecer, às vezes tem que ir lá, ela tem que obedecer. A obediência vai salvar a tua vida, meu filho. A obediência vai salvar você. Às vezes você precisa agir com correção, para quê? Para que ele aprenda a obedecer, porque a obediência vai salvar a vida dele. E você, meu querido, precisa dar um passo de fé e de obediência. Eliseu era um homem obediente. Se você voltar um pouco atrás, em 1 Reis capítulo 19, volta um pouquinho lá. No versículo 19 é o chamado de Eliseu. Elias passa por lá, chama Eliseu, você vai ser um profeta, vem comigo. Eliseu entendeu, estava trabalhando, estava cumprindo o propósito dele na casa dele, respondeu ao chamado, deixou tudo e foi.
queimou até a junta de boi, acabou com tudo, fez um churrasco com os boi, pronto, estou entregue. Seguiu Elias, deu um passo atrás de Elias. Elias nem queria muito papo com ele. O que você quer de mim? Elias fala. Eliseu diz assim, eu quero uma porção dobrada da unção de Deus que está sobre a sua vida. Então não tire os olhos de mim, Elias fala. E Elias é um dos homens na Bíblia, tem dois assim na Bíblia, Enoque e Elias, são os dois únicos, que eles não passaram pela morte, eles foram levados ao céu sem passar pela morte. Naquele momento aqui, depois na sequência, você vai ver, aí começa o capítulo, o 2 Reis, começa essa história, aonde Elias é levado ao céu, é arrebatado ao céu. Eliseu vê, naquele momento, o manto de Elias, o manto de profeta, cai. Eliseu pegou o manto, ali estava a autoridade dele, ele permaneceu em obediência a um líder que Deus colocou no caminho dele até o final. Essa é uma palavra profética. Ele entendia que ali, segundo a palavra que Deus tinha dado para ele, estava a bênção dele. E Eliseu, interessante você saber isso, de todos os milagres que o profeta Elias fez, e olha que esse homem fez milagres, Eliseu fez o dobro de milagres. Se você ter o capricho de ir na Bíblia contar todos os fatos que foram milagres através da vida de Elias, você vai encontrar o dobro sobre a vida de Eliseu, relatados na Bíblia. Ou seja, a unção ele recebeu. Como que nós recebemos a unção de Deus? Através da obediência. Fala comigo, eu recebo a unção através da obediência. Essa mulher obedeceu o profeta falou, vai e faça isso. Ela foi e fez, pegou o que tinha na mão, foi nos vizinhos, pegou emprestadas vasilhas, tem vasilhas suficientes, e aí a segunda palavra é assim, agora você entra, agora você vai, entra com os teus filhos dentro da sua casa, fecha a porta. Interessante isso a Bíblia dizer. Sabe o que isso está falando para nós? Significa intimidade. Naquele momento ali, aquela mulher deu um passo de fé, fechou a porta, o milagre vai acontecer dentro da casa. Aí você tem que aprender uma coisa, você pode até se preparar, você pode até emprestar estratégias de outras pessoas, mas você jamais vai poder usar a unção que está sobre a outra pessoa. O que Deus tem liberado para você vai ser liberado dentro do seu coração, da sua intimidade. É você e Deus. Ah, mas eu não sou o pastor Fernando. Não é mesmo, você é você. Você pode vir conversar comigo, pegar uma estratégia, pegar uma ideia, um conselho, você usa se você quiser, mas você vai ter que pegar isso que você recebeu emprestado, você vai levar para o íntimo da sua vida e você vai resolver lá. Você dobra o seu joelho e começa a buscar a Deus. Não vai adiantar você chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu ia na igreja lá do pastor Fernando lá, Jesus, eu conheço um amigo dele, eu cumprimentava ele, ele estava orando por mim. Não adianta, eu posso orar por você, posso ser seu amigo, posso tudo isso. No entanto, você precisa desenvolver a sua vida com Deus, você tem que desenvolver a sua intimidade com Deus, você tem que criar raízes em Deus, e é lá na intimidade que acontece o milagre. Ela pega a semente e ela planta. Senhor, a salvação daquela pessoa, Senhor Jesus, ela vai se converter, Senhor, toca o coração dela. Senhor, eu estou com uma dívida impagável, eu não sei o que fazer, mas eu estou dando um passo de fé, faz um milagre na minha vida, na intimidade. Intimidade, ela tem um diferencial, ela não é mostrada para ninguém. A intimidade, ela é reservada. A intimidade é para quem é da família, está ali no íntimo. Tem alguns sonhos que você não deve compartilhar com ninguém mesmo. Você deve guardar para a intimidade da sua casa.
E você precisa começar a profetizar sobre esse sonho. Por que que você não começa a trazer esses sonhos que Deus tem colocado no coração seu e você leva para a intimidade, fecha a tua porta e começa a profetizar sobre esses sonhos? Em nome de Jesus, nós teremos a nossa casa que a gente sonha. Em nome de Jesus, nós vamos começar esse negócio, nem que a gente comece pequeno, mas nós vamos dar esse passo. Em nome de Jesus, o Senhor vai me fazer prosperar lá no trabalho que eu estou. Eu vou ser como José, eu vou ser como Daniel. Vai ter um diferencial eu estando lá. Senhor, dá essa marca onde eu estou trabalhando. Uma região agrícola que a gente está, né? Eu acho que os produtores têm que ter essa atitude de fé mesmo. Dobrar o seu joelho lá na terra e falar: Senhor, está aqui, pertence a Ti, Jesus. Tudo isso aqui pertence ao Senhor. Estende as suas mãos e faz esse lugar prosperar. Você está dizendo para Deus: Deus, eu dependo do Senhor. É tudo do Senhor, depende do Senhor. Quando você pega aquilo que você tem na sua mão, sementinha, e você pega e planta ela com fé no seu coração. Eu tenho muitas sementes plantadas já. Quem aqui tem alguma semente de fé plantada? E a semente ela tem que ser plantada mesmo, e ela tem que ser regada, e ela tem que ser cuidada para que ela germine e dê fruto. Porque em vários momentos alguém vai querer pisar na tua semente que está nascendo. Em vários momentos alguém vai querer eliminar aquela planta que já nasceu, aquele sonho que já nasceu, e de repente está quase para dar fruto, alguém vai querer vir eliminar. Você tem que perseverar. Você tem que estar atento, estar sempre preparado para que você não perca o milagre de Deus na sua vida. É igual os nossos filhos são milagres de Deus. Nós temos que estar cuidando deles, estar zelando por eles, estar orientando eles, estar orando por eles, intercedendo por eles. Que os pais comecem a dobrar os seus joelhos na beira do berço, da cama dos seus filhos, não importa a idade que eles tenham. Senhor, eu abençoo o meu filho em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dele, Senhor, a vida do seu filho não pertence a você, ela pertence a Deus. Você está criando ele não para o mundo, você está criando ele para Deus. Então é uma vasilha emprestada, e você está dizendo: Senhor, eu declaro sobre o meu filho a tua bênção. Vai ser um homem, uma mulher que serve ao Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eles vão prosperar, eles vão te servir, eles vão te amar. Uma semente plantada. Eu não sei qual que é a semente que você precisa plantar. Eu não sei qual delas que você tem que plantar na sua vida. E aí, essa mulher experimenta um milagre. Todas as vasilhas que foram trazidas para a casa dela, todas as vasilhas receberam do milagre de Deus, ó. Todas as vasilhas foram cheias. Essa mulher teve a vida dela abençoada. Todas as vasilhas foram abençoadas, foram cheias. E a Bíblia fala que o seguinte: enquanto teve vasilha, houve azeite. É por isso que a sua preparação, ela é muito importante, seu passo de fé é muito importante. Todas tiveram bênção sobre elas. Foi derramado sobre elas a bênção. Não importa se a vasilha era grande, se era pequena, todas receberam. Eu queria que você que trouxe a sua vasilha hoje, você viesse aqui pegar a sua vasilha. Pode vir aqui buscar a sua vasilha. Todas as vasilhas que estão aqui, elas já têm sementes. Simboliza a bênção de Deus. Talvez hoje você não estava preparado, você não soube, não viu o recadinho, foi só um recadinho ali no nosso grupo do WhatsApp. Talvez você pensou: eu não vou levar vasilha não, depois eu vou fazer o que com essa vasilha? Né? Não tem problema, você não é amaldiçoado por não ter trazido vasilha, porque você também vai levar a sua semente. Só para que você entenda que você recebeu uma vasilha com um pouquinho de azeite, tem uma semente. E hoje eu não tenho dúvida do que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós. Nós precisamos se preparar para um avivamento.
Nós precisamos se preparar para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através da nossa vida. Começa organizando a sua vida com Deus. Essa mulher agora, ela tem a provisão toda dentro da casa dela. O milagre aconteceu dentro da casa dela, na família dela. Não veio exportado, não veio de fora, não veio de outro país o milagre aconteceu dentro da casa dela, com os olhos dela vendo. E o profeta diz para ela o seguinte: agora você vai e vende esse azeite e você pague a sua dívida. Não vai lá comprar um carro para você e deixa a sua dívida para lá. Não vai lá querer comprar uma roupa nova para você e deixa a tua dívida para lá. Não vai lá, honra teu compromisso, pague a sua dívida, organize a sua vida. Lembra do profeta Ezequias, ou do rei Ezequias? Deus falou para ele: bota em ordem a tua vida. De repente o que você tem que colocar em ordem, meu querido, é a tua vida com Deus. De repente você está recebendo de Deus as palavras proféticas, você tem que colocar em ordem, é seu casamento, é sua família. De repente o que você tem que colocar em ordem é o seu coração, são suas emoções. De repente o que você tem que colocar em ordem, o mais importante é o que eu já disse no começo, é a sua vida com Deus, porque Deus está derramando um avivamento sobre a terra e nós precisamos se preparar para esse avivamento. Nós não podemos ser pego de calça curta. Deixar isso aí para a última hora, deixar isso aí para, quando der certo eu vou fazer. Não, tem que ser hoje. Eu gostaria de pedir ajuda de alguns irmãos. Aqui eu tenho uma sacola de semente, ó. Na igreja sempre vai ter sementes para você, na casa de Deus sempre tem sementes. Eu quero pedir ajuda aqui de, pode ser 4 pessoas, daí vai ser bem rapidinho. Na casa de Deus sempre tem sementes. O pastor de ovelha sempre terá sementes nas suas mãos, e a semente você não pode comer ela, por mais que dá vontade. Você precisa plantar a semente para que ela multiplique. Queria que vocês me ajudassem, distribuam entre vocês e entregue uma semente cada um. Quem não recebeu semente ainda, você vai levantar a sua mão. Essa semente para você é só uma sementinha, é um coqueirinho, é uma semente de coqueirinho. Você pode plantar, se tiver o capricho. Quer plantar ela? Planta, ela vai nascer. Mas de repente você está levando ela como um ato simbólico. Um ato simbólico. Essa semente simboliza aquilo que você precisa se preparar, o sonho que você tem. Simboliza a situação que você tem que resolver. Pega essa semente, nem que seja só como um ato simbólico. Vai lá num cantinho que tem a terra na sua casa, coloca dentro da terra. A semente ela não tem que ficar no teu bolso, não tem que ficar na tua estante, não tem que ficar guardada em algum lugar, não. A semente ela precisa ser colocada no lugar certo. Nós temos aqui uma capacidade muito grande, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. A graça de Deus nos salvou, a Bíblia fala. A graça de Deus também nos santifica. E a graça de Deus, ela nos capacita. Então aqui é uma capacidade tremenda, e não somente intelectual que eu estou falando na capacidade da fé, porque Deus quer fazer milagres através da sua vida e na sua casa, mas você precisa pegar essa semente e você tem que plantar ela. Quem já recebeu a semente, vem aqui no altar, nós vamos orar juntos. Todos que receberam a semente, venha para o altar. Pega a sua semente. Talvez você não fique ninguém sem sementes. Na casa de Deus não fica ninguém sem sementes. Essa semente, ela simboliza o que Deus quer fazer. Pode vir bem pertinho assim para caber todo mundo. Pode encostar bem aqui no altar mesmo. Você que está na sua casa, se você quiser pegar um grãozinho de feijão aí pela fé, pega um grãozinho de feijão. Fica tranquilo, não é o grãozinho de feijão que cura aquele Covid não, tá? Fica sossegado, não tem nada a ver. É só um ato de fé, é simbólico, só um exemplo. Pega o seu grãozinho, sua semente. Eu queria que você agora trouxesse a sua mente. Qual é o sonho?
qual é o projeto, qual é o pedido que você tem feito para Deus. Eu sei que talvez essa semente aqui para algumas pessoas não é nada material, mas é uma pessoa que você tem orado e gostaria muito de ter intercedido pela conversão dela. Ou de repente aqui essa semente é um projeto que Deus já colocou no seu coração há tanto tempo e você nunca deu um passo para realizá-lo. Um ministério que Deus colocou, de repente alguma coisa envolvendo a sua família, sua casa, seus filhos. Eu não sei, você pode ter várias sementes, de repente você tem mais que uma. Coloca isso diante de Deus agora. Eu queria que você fechasse seus olhos, segura na tua mão a tua semente. O mesmo milagre que aconteceu na vida dessa mulher foi o milagre do azeite, uma grande multiplicação. Eu quero declarar que esse milagre também acontecerá na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu quero declarar que isso vai acontecer também na sua casa, mas é você que precisa crer nessa palavra e agir com responsabilidade diante disso. De repente tem algumas coisas para você colocar em ordem, porque como que você vai emprestar vasilha se você está brigado com os vizinhos? De repente você precisa gerar o perdão com algumas pessoas para começar a recolher as vasilhas para poder multiplicar o que você tem. Talvez você tenha que começar a se preparar, você tem que ir lá estudar, você tem que resolver o teu estudo lá do ensino médio, ainda você não acabou. De repente é a faculdade que você sempre falou e nunca começou, está na hora de você dar esse passo. De repente é aquele negócio que está no seu coração, de repente é aquele desejo que você tem de desenvolver aquele sonho, ou alguma coisa que você gostaria de fazer. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nós estamos aqui de portas fechadas na intimidade do nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em intimidade contigo. Eu estou aqui com essa semente. Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus, o legado que nós carregamos, um legado de fé. Nesse momento eu declaro, Senhor Deus, sonhos, projetos sendo destravados no mundo espiritual. Eu declaro causas na justiça que estão enroscadas, travadas, sendo liberadas. Eu declaro heranças sendo liberadas. Eu declaro aqui em nome de Jesus, negócios começando, empreendimentos. Eu declaro em nome de Jesus, famílias começando, casamentos começando, casamentos sendo restaurados, dignidade sendo restaurada. Eu declaro uma grande multiplicação sobre essa vida, Pai, sobre essa casa. Eu declaro aqui vidas com o Senhor começando, Senhor, salvação. Eu declaro, Senhor Deus, intimidade com o Senhor iniciando, pessoas iniciando uma vida de oração, iniciando uma vida de palavra. Senhor, eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu declaro esse milagre acontecendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, Pai. Em nome de Jesus, coloca obediência no nosso coração e aumenta a nossa fé. Nós recebemos pela fé, em nome de Jesus, e cremos, Pai, que o Senhor nos guiará. Envia teus anjos agora sobre a vida dos teus filhos, anjos ministradores. Coloca, Senhor Deus, sementes espirituais na mão deles. Coloca, Senhor Deus, sementes espirituais na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção, Pai, sobre eles, sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quem recebe isso pela fé, amém? Você é amado pelo Senhor, você é amada por Jesus. Mantenha a mão no seu coração. Quero fazer mais uma oração com você. Eu não sei se a sua vida, você já entregou o seu coração a Jesus, mas de repente hoje você precisa reconciliar ou entregar a tua vida a Jesus. Se você é essa pessoa que precisa fazer isso, aí no seu coração, faça comigo essa oração. Diz: Senhor Jesus,
eu te entrego a minha vida. Sem ti eu não sou nada, e eu não poderei fazer nada. Eu quero ser um discípulo do Senhor, entregar todo o meu coração. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu peço ao Senhor, me recebe como teu filho. Em nome de Jesus, eu declaro o meu amor por ti nessa noite. Amém. Se você fez essa oração hoje, de todo o seu coração, se reconciliando com Jesus, entregando o seu coração também a Jesus, Ele te recebe como filho. Você faz parte da família dele. E Deus não permite que a família dele mendigue o pão. Deus não permite que a família dele não consiga vencer tempestades. Pelo contrário, o Senhor é aquele que agora nos ajudará. Então você tem uma família na fé, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço aí nessa pessoa que está próxima de você. Deseja a bênção de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Vamos voltar para o nosso lugar. Eu vou fazer uma oração final para a gente finalizar esse momento. Você que não está participando de uma célula, meus queridos, as nossas células estão uma bênção. De repente você já participou, ou de repente você está deslocado, está meio desligado. Eu quero dizer para você, se você não sabe aonde tem uma célula, me manda uma mensagem. Eu vou direcionar você para um lugar, talvez que você conheça alguém, que você mais perto da sua casa, para você participar. Temos células em vários dias da semana. Com certeza é um lugar de bênção para você participar. E amanhã cedo, você que tem essa disponibilidade, nós temos o nosso 5º dia dos 14 dias de encorajamento que está sendo feito na internet. Você pode participar com a gente. Vai lá no Instagram se você tem, Fernando Mardegan, segue lá, me manda uma mensagem, eu coloco você no nosso grupo para você receber lá as notícias e notificações. Vamos receber a bênção de Deus? Estende as suas mãos. Quem está se sentindo abençoado por Deus, saindo daqui abençoado? Amém. Quem aqui já recebeu de Deus um passo de fé que você tem que dar? Faça isso, meu querido. Senhor, em nome de Jesus, que o teu amor que excede todo entendimento humano e a graça do Senhor, a consolação do teu Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa e a nossa cidade, em nome de Jesus. Deus abençoe muito você, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Eu vou estar lá na porta para dar um abraço em você também.